primeiro lugar, queria agradecer a todos vocês pela presença, né, no evento do dia de hoje, Dilemas e Desafios Contemporâneos da Proteção de Civis. De igual modo, eu queria agradecer a Simone e também o Maurício, por aceitar o convite para refletir um pouquinho na manhã de hoje sobre, a temática proposta, que é a proteção de civis. E, obviamente, eu queria agradecer ao Instituto de Relações Internacionais, ao IRI PUC Rio, por todo o suporte e apoio à realização do evento. E, certamente, eu não tenho dúvidas de que hoje nós teremos debates e reflexões muito importantes relacionadas à proteção de civis e à questão humanitária de modo geral. Bom, apenas dando uma breve contextualizada no evento, antes de passar a palavra para os nossos palestrantes, eu só queria destacar para vocês que, desde o atentado que vitimou diversos funcionários das Nações Unidas no Iraque, as Nações Unidas, através da Resolução 63/139, estabeleceu, entre outros pontos, o Dia Humanitário Mundial. Então, desde 2009, as Nações Unidas vêm celebrando esse Dia Mundial Humanitário, destacando, obviamente, a segurança dos atores humanitários e também, obviamente, chamando a atenção para a necessidade da proteção de civis envolvidos em conflitos armados. E nesse ano, de modo específico, em 2017, a ONU, portanto, reforçando uma campanha que já vinha sendo feita por outros atores humanitários, como, por exemplo, a própria Médicos Sem Fronteiras, estabeleceu a campanha #NotATarget, justamente para chamar a atenção da necessidade de proteção dos agentes humanitários, a dignidade dos civis envolvidos em conflitos armados e, obviamente, a necessidade de respeito ao direito internacional humanitário. Eu, inclusive, chamo a atenção de vocês que o secretário-geral, nesse ano de 2017, ele, na resolução, no seu relatório de 10 de maio de 2017, ele, portanto, estabelece 3 grandes prioridades para a proteção de civis, que além de outros pontos, estabelece 3 grandes pontos, 3 grandes chaves para se pensar a proteção. Em primeiro lugar, inclusive, imagino que o Maurício vai aprofundar um pouquinho esse ponto, a necessidade de respeito ao direito internacional humanitário, a necessidade de promoção de boas práticas entre as partes em conflito para que respeite o direito internacional humanitário. Além disso, em segundo lugar, proteger todo o pessoal médico e humanitário, e obviamente também enfatizando a proteção de civis no contexto das operações de manutenção de paz das Nações Unidas. Então, há, portanto, uma necessidade de reforçar ainda mais essa preocupação que, na verdade, é antiga, já vem desde o final da década de 90, no contexto de alguns fracassos que a comunidade internacional testemunhou para proteger os civis. Então, portanto, desde o final da década de 90, sobretudo em 1999, o Conselho de Segurança, por exemplo, já vem debatendo 2 vezes ao ano a questão da proteção de civis, estabeleceu em 2002 um aide-mémoire, tentando, de certa forma, esclarecer e pontuar algumas questões relacionadas à proteção de civis. E desde então, portanto, a gente observa que a ONU vem se preocupando com essa temática, sobretudo no contexto das operações de paz das Nações Unidas, onde, portanto, cada vez mais os mandatos vêm refletindo essa necessidade, essa preocupação da proteção de civis. E, em terceiro lugar, o secretário-geral coloca como terceira grande prioridade a necessidade de prevenir o deslocamento forçado e, obviamente, buscando soluções duradouras para os refugiados, também pessoas internamente deslocadas. Então, o objetivo do nosso encontro de hoje, com esses 2 especialistas, é que eles, portanto, possam refletir um pouquinho e compartilhar as suas experiências institucionais e também pessoais sobre a temática da proteção de civis, e quais são alguns dos seus principais dilemas e desafios contemporâneos. Então, nós temos aqui a professora Simone Rocha, que é professora do Instituto de Relações Internacionais da PUC Rio. Ela é mestre em Relações Internacionais pela PUC do Rio de Janeiro, é consultora na área de Direitos Humanos e Ajuda Humanitária Internacional e membro do Conselho de Administração do Médicos Sem Fronteiras no Brasil. Inclusive, voltou recentemente da Nigéria, Simone? E vai, obviamente, compartilhar algumas reflexões nesse sentido. E também nós temos aqui o Maurício Giuliani. Ele é diretor do Centro de Informação das Nações Unidas desde 2017. Ele é jornalista, ele é escritor e um escritor italiano, e ele, portanto, trabalha desde 2000 para as Nações Unidas. E ele já tem mais de 10 anos de experiência com informação pública e já trabalhou com diversos assuntos humanitários como o OCHA, a Unicef, em diversos países da África, além de ter atuado no Oriente Médio, no Timor-Leste e também no México. Então, portanto, nós temos aqui 2 grandes especialistas para tratar desse assunto. Então, sem mais delongas, eu
Passo então a palavra em primeiro lugar para a Simone, né? E depois eu passo a palavra para o Maurício. Obrigado, Simone. Bom dia. Não precisa, está muito alto o microfone, tá? Não, porque o barulho também. Bom dia, gente. Então, a minha experiência profissional é quase que inteiramente dedicada à ajuda humanitária internacional e uma boa parte delas justamente à proteção de civis e conflitos armados. Eu trabalhei em Angola durante várias fases da guerra, Libéria, trabalhei com refugiados da Serra Leoa, trabalhei no Afeganistão, no Timor-Leste, no Sudão do Sul, durante a outra fase da guerra. Bom, em outros contextos de conflito e recentemente, como o Ricardo falou, acabei de voltar da Nigéria. Então eu agradeço a oportunidade de compartilhar essa experiência com vocês e de falar de um assunto que de fato é muito caro, muito precioso para Médicos Sem Fronteiras, que é a organização para a qual eu atualmente contribuo de duas formas. Eu sou do Conselho de MSF Brasil e eu estou envolvida no trabalho de proteção de civis com Nigéria, Mossul, Síria, Sudão do Sul, etc. E atualmente trabalhando no caso da Nigéria, onde eu acabei de voltar precisamente da zona de conflito com o Boko Haram. Eu queria trazer para essa conversa de hoje dois aspectos desse guarda-chuva que se chama proteção de civis. O aspecto da proteção dos humanitários, propriamente dito, que é o alvo, né, que é o objetivo da campanha Not a Target, que é uma campanha que a MSF começou em 2015, quando o Hospital de Kunduz foi bombardeado até o último pedacinho pelos americanos. E em seguida falar um pouquinho da proteção de civis em campo, para não ficar esse tema abstrato, parando no ar, essa espécie de buzzword que todo mundo gosta de usar para falar de proteção, para falar do que isso representa realmente quando você está em conflito armado, diante de uma situação em que os civis têm todos os seus direitos praticamente, dos mais fundamentais aos mais complexos, violados em alguma medida. Então, só compartilhar com vocês, existe um site que a Médicos criou para essa campanha Not a Target, onde existem uma série de filmes e de comunicados de imprensa, de documentos. A Médicos falou algumas vezes ao Conselho de Segurança sobre esse assunto. Então, esses depoimentos estão lá também. Tem um filme de 10 minutos que eu acho longo, se der tempo a gente passa no final. Mas eu queria começar então com um texto que eu escrevi ano passado, justamente sobre essa primeira parte da minha fala, que são, né, os ataques às estruturas sanitárias, ao pessoal sanitário, estruturas sanitárias em geral, que, como a gente sabe, constitui violação do direito internacional humanitário. No dia 3 de outubro de 2015, esse dia marcou de forma definitiva a história de Médicos Sem Fronteiras, de alguma forma da ajuda humanitária internacional, da mesma forma que outros ataques significativos a outras estruturas, como de Nações Unidas, Comitê Internacional da Cruz Vermelha, também marcaram, também tiveram esse peso, por isso que a gente cria campanhas, por isso que a gente usa essas datas como ponto de partida para defender uma agenda de proteção. Naquela noite, o Hospital de Traumatologia de MSF em Kunduz, local onde eu particularmente tenho muito apreço, eu trabalhei lá, no norte do Afeganistão, foi destruído em consequência de mais de uma hora de bombardeios pela Força Aérea Americana. Durante o ataque, 42 civis, entre médicos, enfermeiros, pacientes e acompanhantes, faleceram no local. Algumas das vítimas da unidade de cuidados intensivos morreram queimadas em seus leitos, enquanto outras não resistiram às tentativas dos médicos de salvá-las durante o bombardeio. Civis foram assassinados a tiros ao tentar deixar o prédio do hospital.
O hospital esse claramente identificado em seu teto e cujas coordenadas de GPS haviam sido transmitidas poucos dias antes do ataque às forças americanas e afegãs. O Hospital de Unicef em Kunduz era a única estrutura médica com serviços de traumatologia no norte do Afeganistão, em todo o norte do Afeganistão, e servia a cerca de 1 milhão de pessoas. A visibilidade internacional deste caso e o clamor público de MSF pelo estabelecimento de uma investigação independente não foram suficientes, no entanto, para frear ataques às estruturas médicas da organização e de outros agentes humanitários pelo mundo. Algumas semanas após o ataque à estrutura de Kunduz, o hospital de MSF em Aden, no Iêmen, foi bombardeado pela coalizão liderada pela Arábia Saudita, deixando 200.000 pessoas sem acesso a cuidados de saúde. 32 pessoas morreram nesse ataque. Até o final de 2015, a MSF contabilizava 106 bombardeios aéreos a 75 hospitais e estruturas de saúde da organização, ou por ela apoiados, na Síria, no Iêmen, na Ucrânia, no Afeganistão e no Sudão. Segundo o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, entre 2013 e 2015, estruturas e trabalhadores humanitários foram alvo de 2.400 ofensivas em 11 países. Cada vez que uma estrutura de saúde é fechada em meio a um conflito, dezenas ou centenas de milhares de pessoas, incluindo mulheres e crianças, são desprovidas de assistência vital, que vai de partos a cirurgias de guerra, passando pela prevenção e tratamento de doenças endêmicas. A epidemia de ofensivas contra a missão médica levou o Conselho de Segurança a aprovar com unanimidade, em maio de 2016, a Resolução 2286, condenando ataques contra estruturas, pessoal e veículos sanitários em situação de conflito armado. O texto demanda ainda a observância das Convenções de Genebra e seus protocolos adicionais, bem como o fim da impunidade aos responsáveis por essas violações ao direito internacional humanitário. Esse válido esforço normativo das Nações Unidas não responde, no entanto, a uma pergunta fundamental. Como esperar que a comunidade internacional considere tais pleitos quando 4 dos 5 membros permanentes do Conselho têm envolvimento com as coalizões responsáveis por esses ataques? Seja a coalizão síria apoiada pelos russos, seja aquela capitaneada pela OTAN no Afeganistão, ou ainda a coalizão liderada pela Arábia Saudita no Iêmen, apoiada pelos americanos, como a gente sabe, as violações de direito internacional humanitário mencionadas no texto da resolução têm ocorrido por autoria ou com a cumplicidade de seus principais autores. Houve tempo, não muito distante, em que as agências humanitárias identificavam significativos riscos de segurança em grupos armados cuja falta de estrutura e regras de engajamento resultaram em emboscadas, sequestros e até mesmo assassinatos deliberados de seus trabalhadores. Basta que relembremos o terror causado pelo Revolutionary United Front, o RUF da Serra Leoa, suas táticas de mutilação de civis, o Lord Resistance Army de Uganda, os grupos separatistas da Chechênia, os líderes islâmicos do Al-Shabaab na Somália, etc. A lista é longa, assim como eram amplas as negociações para ter acesso aos civis sob o domínio desses e de outros tantos grupos em situação de conflito armado ao longo das últimas décadas. Negociação por acesso a civis é algo que faz parte do cotidiano de organizações humanitárias que trabalham com conflito armado. Ao fim e ao cabo, na maior parte do tempo, a MSF, o Comitê Internacional e outras agências eram capazes de trabalhar ao lado das populações controladas por 1, 2 ou vários lados dos conflitos, com uma razoável garantia de segurança de suas equipes e seus pacientes. Até recentemente, hospitais e centros de saúde ainda gozavam de certo respeito e podíamos considerá-los seguros em meio às guerras. Como passamos, pois, a situação atual em que os Estados fortes, iluminados, alicerçados em regimes democráticos, se permitem passar por cima de preceitos normativos amplamente reconhecidos e validados, como a proteção de civis, de ex-combatentes e de pessoal humanitário, para torná-los, esses grupos, vítimas de conflitos armados?
o que leva as maiores e mais bem equipadas forças armadas do planeta a tratarem civis, trabalhadores humanitários e estruturas sanitárias da mesma forma abusiva e potencialmente criminosa que os grupos que eles dizem combater. Onde, quando ficou decidido que as convenções de Genebra e os protocolos adicionais deixaram de vigorar e que crimes de guerra, como bombardeio de estruturas sanitárias e assassinato de pessoal médico, poderão doravante ser classificados como erros táticos ou danos colaterais, porque essa é a justificativa que a gente ouve com frequência. Não foi intencional, GPS não estava funcionando, o aparelho do avião americano que bombardeou o hospital de Conduz tinha falhas, o piloto que estava pilotando na hora que deveria estar. Como assim? A gente está falando da maior força armada do planeta, né? Como assim esses erros são permitidos, né? Vou pular uma parte do texto só para... porque depois eu faço um vínculo entre essa situação e o fato de que a ajuda humanitária passou a ser algo... é uma ferramenta na caixa de ferramentas, você usa para cá do jeito que você quer, para fim político, para fim militar, para todo e qualquer fim, e o último fim será o humanitário, que é aquele propriamente para qual ela foi criada. Mas enfim. Trabalhadores humanitários, como de MSF, de CICD, ninguém vai para conflito armado sem saber onde está se metendo perfeitamente. Eu falo disso por experiência própria, pessoal. A gente tem uma noção muito perfeita, ou quase, dos perigos inerentes a algumas situações em que a gente se engaja. O risco de permanecer em zonas inseguras como Afeganistão, Iraque, Síria e Iêmen, ele é permanentemente, ele é cotidianamente medido face às necessidades da população. O que isso quer dizer? Quanto maior essa necessidade, maior vai ser o seu apetite pelo risco. Óbvio, porque o que está em jogo do outro lado é muito mais grave, é muito mais sério. O que torna possíveis a presença e a atuação em situação de extremo risco são uma gestão cotidiana incansável da segurança por parte das equipes, o diálogo com as partes em conflito e a transparência sobre quem faz o que, onde e por quê. Ninguém trabalha mascarado, escondido em ajuda humanitária internacional. Daniela Escuteira, ser sequestrada, assassinada, etc. Então, tem uma pedra fundamental nessa prática, que é o respeito ao segmento aos princípios de imparcialidade, neutralidade e independência. Tá? Isso é o que permite esse diálogo, isso é o que permite abordar as partes em conflito, e é a observância desses princípios que tem sido tão questionada, tão desvalorizada, tão desprestigiada ao longo das últimas 2 décadas, praticamente, em especial a partir do 11 de setembro, do ataque ao Afeganistão, ao Iraque, etc. Isso é, de certa forma, um X da questão. Quando a ajuda humanitária passa a ser desrespeitada a ponto de ter os seus trabalhadores, as suas estruturas, não só colocadas em jogo como destruídas. Obrigada, Maria. Você coloca em questão todo um modus operandi que vinha funcionando, claro que com incidentes de segurança, claro que com risco, mas todo um modus operandi que é o modus operandi de funcionar da ajuda humanitária internacional clássica. Não algo político que existe hoje por aí com nome de pragmatismo, tá? Estou falando da ajuda humanitária internacional, como o CICD entende, como a Unescos entende, cujo único objetivo é responder a necessidades humanitárias. Bom, isso não tem sido, né? Não tem sido útil o suficiente, não foi para impedir o bombardeio, voltando ao início do texto, pela artilharia médica americana do Hospital de Conduz, em outubro de 2015, e os sucessivos episódios que eu já relatei de destruição de estruturas sanitárias
no Afeganistão, na Síria, no Iêmen, agora no Sul, etc. E a lista é longa. Então, o que eu gostaria de chamar a atenção é que quando a gente atravessa essa barreira aí da proteção das estruturas sanitárias, e na verdade os países que estão direto ou indiretamente envolvidos nesses ataques, como eu disse, coincidentemente os mesmos sentados ao redor das mesas dos membros permanentes do Conselho de Segurança, eles estão contribuindo de forma significativa para a erosão do que ainda resta como espaço neutro de garantia do direito à vida, cuidados médicos, etc. E que enquanto prevalecer essa impunidade, e aí nesse ponto tem algo muito significativo do trabalho do Secretariado-Geral, que está refletido na resolução, são duas coisas, na verdade. Uma é a tentativa de estabelecer um modus operandi de investigação em seguida a esses ataques, até hoje sem sucesso, não surpreendentemente. Isso está na letra da resolução. E o segundo ponto importante da letra da resolução, que também não foi ainda colocado em prática, é a tentativa de criar um cargo junto ao secretário-geral dedicado exclusivamente ao entendimento desses episódios, desses ataques, à documentação deles. E a gente sabe que isso pode ser um importante passo para que exista alguma forma de futura prestação de contas por parte dos estados ou dos grupos armados em geral que vem se envolvendo com inaceitável frequência no ataque às estruturas de saúde, precisamente, vejam bem, naquelas situações onde essas estruturas são mais necessárias. Precisamente na Síria, no Iêmen, está sendo devastado por uma epidemia de cólera nesse momento. As estruturas sanitárias fazem falta lá, não só por causa do conflito, mas por causa de uma epidemia muito severa que está ocorrendo. As estruturas sanitárias são muito necessárias em Mossul. Não sei se vocês estão seguindo, a situação é mais que crítica. E o Sudão do Sul, enfim, infelizmente, na atualidade, a nossa lista é bem longa. Então, essa era a primeira parte que eu queria trazer para vocês, nesse grande guarda-chuva de proteção civis. E a segunda parte, você tem tempo ainda? A segunda parte é sobre o que é, finalmente, a proteção, na qual a gente fala tanto, essa palavra que é tão utilizada no meio humanitário. O que é isso quando você está trabalhando em campo, ao fim e ao cabo? Né? A proteção, a gente está falando da garantia da dignidade e dos direitos daquelas pessoas vivendo aquela situação de crise humanitária. A gente sabe que, para algumas dessas situações, como, por exemplo, conflitos armados, tem alguns direitos que se somam ao arcabouço de proteção internacional de direitos humanos. Então, a gente tem direito internacional humanitário, se é uma situação de refugiados, a gente tem a letra também respectiva. E os órfãos ainda um pouco nessa situação, quem é de RI sabe, são os deslocados internos, para os quais ainda não vigora nenhum tipo de proteção específica. Então, a gente tem, felizmente, algum corpo de direito e agências que são mandatadas para essa proteção. A Acnur é mandatada para a proteção de refugiados, CICV é mandatado para a proteção de civis, Unicef é mandatado para a proteção da infância. Então, esses são atores que, frequentemente, têm uma relevância particular com relação à proteção desses grupos que se encaixam em seu mandato estipulado, né? E, por outro lado, a gente tem também a OCHA, o Escritório de Coordenação Humanitária da ONU, que, heroicamente, no meu histórico, na minha experiência, comprou essa briga da proteção quando praticamente ninguém falava disso, logo no início da própria organização, final dos anos 90, início dos anos 2000,
Eu mesma vivi situações em que a OT foi grande parceira, depois o Acnur se incomodou um pouco, deu um cheiro para lá, né? E a Acnur passou a se interessar pelos deslocados internos. Enfim, resulta que hoje a gente tem um grupo setorial, um cluster de proteção nas grandes emergências, liderado pelo Acnur e não pela OT. Mas o fato é que a OT ocupou esse espaço vazio aí da proteção, de certa forma até hoje ocupa. Os humanitários, as agências humanitárias em geral, vão buscar os pares na OT para falar de proteção ainda, essa situação não existe, e a OT tem quadros, pessoas que entendem desse assunto, né? Mas vamos dizer que apesar desse arcabouço normativo, das instituições mandatadas, daquelas não mandatadas, mas que contribuem, a gente tem um vazio ainda. Existe um gap nas crises humanitárias. Você tem muita atenção na assistência, muito dinheiro, um tremendo flag planting, né? Todo mundo quer chegar com a sua bandeirinha e se colocar no território, e aí eu estou falando de todo o grupo do sistema, incluindo as organizações não governamentais, obviamente. E a proteção é alguma coisa que a gente tem o NRC, o Norwegian Refugee Council, tem o IRC, você tem o Danish Refugee Council também, algumas organizações que historicamente, no seu percurso com o trabalho com refugiados, têm uma expertise desenvolvida e trabalham hoje em dia com isso também em situação de deslocamento interno. E fora isso, você tem toda uma gama de agências humanitárias. Então, a grande questão é que essa dicotomia entre proteção e assistência é falsa. 5? É uma dicotomia falsa que não deveria existir. Onde que eu quero chegar? Quando você leva água para um campo de refugiados, para um campo de deslocados internos, o local onde você coloca essa água faz uma tremenda diferença para a proteção das mulheres contra a violência sexual e de gênero. Se você decide colocar essa água porque é mais cômodo para a sua agência, porque o rio está ali, você trata e distribui mais rapidamente, a 3 quilômetros do campo, ok, você fez um serviço para você mesmo, você está fazendo um desserviço para as mulheres que vivem nesse campo. Porque todo mundo sabe que o clássico de proteção é violência sexual no caminho da busca da água, no caminho do campo, no caminho da busca da lenha. Então, agora na Nigéria, por exemplo, uma pergunta que eu fui fazendo. Essas mulheres estão sendo seletivamente, a gente está falando de um grupo de deslocados internos onde 80% é de mulheres e crianças. Os homens ou foram forçados a ficar com o Boko Haram, ou foram assassinados, ou estão escondidos, ou estão presos. Essas mulheres estão sendo colocadas de forma a que exista um mínimo de proteção? Ah, não, é indiscriminado. Então, quem está organizando o abrigo, no caso a IOM, não está levando em conta que existe um elemento de proteção no trabalho da assistência. Tá? Então, isso eu acho que só minha tentativa é sair desse macro, né? Forças aéreas americanas e bombardeio, para chegar no grão, que é o que interessa mesmo, que é a pessoa. Porque os humanitários assassinados só estão lá porque eles estão tentando assistir grupos populacionais que precisam dessa ajuda. Então, esse é o foco, né? A gente partiu lá de cima, mas o foco da questão da proteção dos civis, evidentemente, é o próprio, né? Aquele que precisa da assistência. Então, queria só terminar pontuando que essa diferença que a gente faz entre assistência e proteção, ela é fictícia, na verdade. Todas as agências de assistência deveriam ter em mente o trabalho de proteção. Todo mundo deveria pensar o quanto você está facilitando ou dificultando a garantia de direitos vários, em especial aqueles mais em risco naquela situação. Todo mundo devia considerar que o seu trabalho pode, sim, colocar aquelas pessoas num risco ainda maior. Por exemplo, um outro exemplo agora da Nigéria,
remover uma população para um campo que ninguém tem certeza que foi realmente desminado, que era justamente o local onde o Boko Haram produzia os seus artefatos explosivos. Se a gente não tem certeza de que ele foi realmente 100% desminado, não, né? Mas os abrigos já estão lá, e as organizações não governamentais todas estão dizendo: a gente não vai entrar nesse território, porque a gente não quer levar, não quer que essas pessoas corram esse risco. Então, essa dinâmica, proteção, assistência, ela faz parte do cotidiano da ajuda humanitária internacional. Só que para isso existir, é preciso que os humanitários estejam vivos, e para isso é preciso que os ataques cessem. Esse é o recado. Obrigada. Passo a palavra então, por favor, para o Maurício. Obrigado, Ricardo, obrigado a todos pela vossa presença. Bom, como vocês sabem, como já o Ricardo disse na sua introdução, o 19 de agosto é a data na qual se comemora o Dia Mundial Humanitário. Logo do atentado em Bagdade, onde morreram mais de 20 colegas humanitários da ONU, e onde, infelizmente, essa data marcou uma mudança da forma, uma mudança na forma, na maneira da qual as Nações Unidas e outros atores de operações de paz humanitários, logo vou para a distinção porque são duas coisas um pouco diferentes, tratam o tema da guerra de proteção de civis. Já vimos durante as guerras da Ruanda, da Bósnia, nos anos 90, como os civis eram atacados de forma totalmente deliberada. Já vimos no 2001 o ataque em Nova York por um grupo denominado terrorista contra civis. E no 2003, as Nações Unidas mesmo, uma organização que está concebida para levar a paz, foi atacada. Desde esse momento, a maioria das operações, das missões de mantenimento da paz, seguem exceções. Temos então alguns princípios do peacekeeping. Um deles é o consentimento das partes, outro deles é a não utilização da força, exceto a autodefesa. E agora estão fazendo exceções sobre exceções. E você sabe que há missões baixo o capítulo 6, outra baixo o capítulo 7 da Carta das Nações Unidas. E agora a gente está brincando, dizendo, bom, está o capítulo 7 plus, 7 mais, o 7 mais, porque existem várias modalidades. E quase nenhuma das grandes missões hoje, no Mali, na República Democrática do Congo, podemos também incluir a UNAMID e a missão, mesmo se a missão é da União Africana, nenhuma delas está realmente seguindo os princípios originais do peacekeeping. Por quê? Porque as partes que tomam parte no conflito, seja na Somália ou no Mali, não estão respeitando as regras, o que os acadêmicos chamam de regras de guerra. Não é? Certo, como é a ideia que se pode reglamentar uma guerra? Bom, alguém teve essa ideia, aqui não há ninguém do CICR, mas a guerra segue as suas próprias regras. E como humanitário, você sabe bem a distinção. Pensei que era uma música. Como humanitários, você sabe a distinção entre o jus ad bellum e o jus in bello. Então, se existem guerras que podem ser, entre comillas, mais legais ou menos, como humanitário, a única preocupação é seguir aquelas regras que dictam, que rigem a conduta das hostilidades. Quando eu estava no ano 2005, 2006 na República Centro-Africana, visitei uma cidade no norte que se chama Cagabandoro. Conheço. E esteve num lugar onde havia havido uma matança de civis. Isso foi depois, o corpo obviamente já não estavam. E estava escrito na parede: matar e negociar, tuer e négocier.
está bastante forte. Quer dizer que havia um grupo a mais entre os múltiplos grupos de oposição que temos lá na República Centro-Africana, que considerou que matar era uma forma de negociar. Infelizmente, isso é o tipo de situações que estamos enfrentando. Matar não como o que os acadêmicos chamam dano colateral, mas matar como instrumento de guerra, para obter algo, para ganhar algo. Nesse caso, eles escreveram para negociar. Ou de outro lado, porque, como vimos na Ruanda ou na Bósnia, matar civis é o propósito mesmo da guerra. Casos de genocídio. Então, cada dia, como vocês sabem, há civis que são matados na Síria, e muitos mais na Síria, no Sudão do Sul, no Afeganistão, na República do Congo, na Somália, no Mali, e muitos mais que estão fugindo, procurando água, procurando refúgio, procurando para comer. E quando falamos de proteção, nós queremos ser ambiciosos, porque se trata de dar a pessoas a possibilidade de sobreviver, mas para lá também de viver a vida. É a mesma coisa. Sobreviver, sim, claro, o corpo pode estar sobrevivendo, mas viver a vida quer dizer que os meninos possam ter uma escola, que os pais possam ter as relações adequadas de dignidade, teoricamente um trabalho, se for possível. E, além do deslocamento, quando só miramos os dados de pessoas que foram matadas, estamos vendo algo paradoxal. Porque se estamos realmente considerando que a nossa sociedade está cada dia mais avançada, cada dia mais desenvolvida, infelizmente os dados não põem isso, porque no início do século XX, quer dizer, antes da Primeira e da Segunda Guerra Mundiais, só o 10% das vítimas no conflito eram combatentes. Só 10% das vítimas eram civis. No final do século, já isso estava invertido. 90% são civis. Pode ser o que se chama danos colaterais ou de maneira deliberada, atos intencionais. Isso foi aumentando, obviamente, nos anos 90, com as guerras que já mencionei, da Ruanda e da Bósnia-Herzegovina, do Balcãs, mas também em todos os outros países que eu citei. E, obviamente, os responsáveis não são unicamente grupos rebeldes, terroristas, são também forças estatais. O 25% das vítimas nas diferentes guerras do mundo são matadas, ou civis, das vítimas civis, são matadas por forças estatais. Bom, temos aqui vários dilemas legais. Eu acho que há, primeiramente, você já sabe que há um debate sobre o significado do primeiro artigo comum das Convenções de Genebra, onde diz respeitar e assurar o respeito, respeitar e assegurar o respeito. Então, alguns consideram que são os Estados que firmam, mas obviamente tem o governo e tem o grupo de oposição, que uma parte do conflito não pode assegurar o respeito das outras partes do conflito. Mas o CICR e a maioria dos atores humanitários, todos, considera que o artigo comum primeiro das convenções vai mais para lá. Quando se diz assumir respeito, isso significa realmente fazer tudo o que está no alcance da entidade, que pode ser o governo, pode ser o grupo da oposição, para que os outros grupos também que eles estão combatendo respeitem os civis. Isso parece um pouco difícil, mas isso teoricamente quer dizer que se o grupo de oposição, os grupos de oposição na Síria não estão respeitando os civis, teoricamente o governo e também os outros grupos de oposição têm uma obrigação de tomar medidas para os respeitar. Então, tomar medidas para que os outros respeitem. Outro problema é que a Quarta Convenção de Genebra contém sobretudo instrumentos de obrigações negativas, então o que não se deve fazer. Mas infelizmente, como eu já disse, numa situação onde os civis morrem não só por o que se chama dano colateral, mas também porque são
atacado de maneira deliberada, já as implicações negativas já quase não aplicam. Porque não se aplica numa situação na qual os civis são deliberadamente atacados. Logo está o Estatuto de Roma. O Estatuto de Roma claramente indica quais são crimes de guerra, o que é considerado como crime de guerra. Mas é um estatuto que foi criado com o objetivo da punição dos perpetradores. Não foi criado para a prevenção e não foi criado para a implementação, foi criado para a punição, que é algo que, sim, preocupa os humanitários, mas menos. Ou seja, os humanitários se enfocam mais nas vítimas que nos perpetradores, né? E uma pergunta aberta é: existem neste momento instrumentos legais que sejam aptos para o tipo de guerra, o tipo de violações contra civis que estamos vendo hoje? É uma pergunta para a qual eu não tenho resposta, uma pergunta aberta que seguramente alguns de vocês poderão pesquisar, que pode ser também um tema para a rede de pesquisa. E outra coisa é que há mais guerras que são conduzidas por o que a gente chama guerras de civis, que são civis que estão fazendo guerra. Então, quando há dois grupos étnicos que se armam de forma improvisada, bom, claro, legalmente eles participam das hostilidades, então são combatentes, mas na realidade eles não estão com os critérios que estavam considerados na Quarta Convenção de Genebra como critérios para que eles sejam considerados um grupo combatente, os uniformes, os insígnias, a hierarquia, tudo isso. Então, temos vários dilemas jurídicos neste momento. E, infelizmente, isso pode dar uma dúvida. Pode ser que a guerra não possa tão facilmente seguir regras. Uma esperança é que o direito internacional constitucional seja mais e mais desenvolvido. E você sabe que nas Nações Unidas temos muitos colegas que se ocupam do que é a codificação. Quer dizer, tomar casos nos quais foi aplicada uma prática ou outra e codificar isso para que isso possa devenir direito internacional constitucional. Vocês sabem bem que depois da Segunda Guerra Mundial, nos processos de Nuremberg, o juiz, condenando vários alemães por crimes de guerra, não se importou realmente de que a Alemanha não tinha assinado ou ratificado a Convenção da Haia. Simplesmente considerou que a Convenção da Haia já era direito internacional constitucional. Então, há casos onde realmente assinar ou não assinar um instrumento pode não ser tão relevante. E tendo estado eu no campo, em muitas partes, não é como um instrumento, como convenções, nem como o Tratado de Roma, como ameaça do Tribunal Penal Internacional, que você vai conseguir o respeito das regras. Mas, infelizmente, temos precedentes do outro lado. Quando o Sr. Pinochet foi extradiado da Inglaterra, ele foi extradiado com uma questão legal bastante estranha, porque o Reino Unido ainda, nas datas naquela, o Sr. Pinochet tinha cometido tortura e outros crimes de guerra. O Reino Unido ainda não tinha assinado a Convenção contra a Tortura, sem que nenhuma corte encontrasse que a tortura já desde várias décadas é, pelo direito internacional constitucional, não é permitida. Bom, evidentemente, a nossa esperança humanitária é que o primeiro protocolo, o segundo protocolo, sejam gradualmente, possam devenir direito internacional constitucional. Realmente terminei com mais perguntas que respostas, mas acho que há, de um lado, questões legais que merecem muito a nossa atenção nestes momentos, que estão abertas, mas do outro lado questões práticas, porque em nenhum caso eu encontrei realmente falado com chefes do grupo de oposição, ele disse a verdade, eu disse isso, então eu tenho que fazer. Não, temos que encontrar formas para fomentar a proteção. Em resposta que disse Simone, a doutora Rocha, sim, existe um classe de proteção, certo? Eu não sei se é uma falsa dicotomia entre proteção material, ajuda material humanitária e proteção humanitária. O que sim é certo é que o que se chama protection mainstreaming, transversalidade da proteção, é necessário em qualquer tipo de ação humanitária.
também é certo, na minha opinião, essa é a opinião das maioria dos humanitários, que a presença dos humanitários também aumenta a proteção. Há lugares nos quais, você mencionou a armada Lost Resistance Army, onde não há uma missão de paz, onde o Estado está ausente, mas já ter os humanitários como olhos e orelhas da comunidade internacional é uma ajuda importante para prevenir, para desincentivar, para poder dar a conhecer os crimes que são cometidos. E também o que é certo é que os atores humanitários e os atores de mantenimento da paz estamos lá tudo para a mesma coisa. Eu estive 10 anos como OCHA, 2 anos como UNICEF, humano combinado entre missões de paz, e realmente com diferentes perspectivas, algumas através de ajuda humanitária e de proteção no sentido humanitário. Isso seria para dar mais uma hora, então não vou falar mais. E entre os atores de mantenimento da paz, estamos todos lá para o mesmo objetivo. E o que também fica claro é que há razões subjacentes que causam muitas vezes os conflitos. Com algumas exceções, por exemplo, nos Balcãs havia uma situação de desenvolvimento bastante avançada, mas com poucas exceções, os conflitos que estamos vendo hoje nascem de uma situação de falta de desenvolvimento. Quando eu estava, justo antes de estar aqui no Rio, eu estava no Mali. E era sem dúvida preocupante no ponto de vista da proteção quando você tinha um grupo de oposição indo de uma aldeia para outra, porque você se perguntava do ponto de vista militar que podem eles fazer chegar nessa aldeia, vão cometer algum massacre, alguma violência sexual, mas também muito preocupante é que você tem zonas inteiras onde o Estado não existe, onde a missão das Nações Unidas não tem um alcance para chegar, onde os jovens não têm educação formal, onde os jovens têm duas opções. Uma opção é participar através das escolas corânicas em grupos, os que se chamam extremistas, e outra opção é participar de grupos de bandidos. Então, a solução para isso é unicamente o desenvolvimento. Não é uma solução, obviamente, do curto prazo, mas acho que um denominador transversal das diferentes crises humanitárias, com algumas exceções, está a corrupção, está a manipulação, a instrumentalização, mas é o desenvolvimento. Aqui, isso é certo no Sudão do Sul, é certo na República Centro-Africana, no leste da República Democrática do Congo. Com mais desenvolvimento, com mais equidade, não haveria os níveis de conflito, de tensão e de abusos que estamos vendo hoje. Isto não é uma fala, isto é um debate, então eu espero que dê algumas ideias para debater. Ok, já botei uma coisa na cabeça. Obrigado. Bom, eu quero destacar também que nós temos uma fala do Fabrício Toledo, né? Ele é doutor em Direito, Teoria do Estado, Direito Constitucional pela PUC do Rio de Janeiro, né? Ele fez um estágio doutoral durante o período sanduíche na Birkbeck School of Law, na University of London. Ele é mestre em Comunicação, Mídia e Mediações Socioculturais pela Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele tem a graduação em Direito, né, pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. E atualmente o Fabrício, né, ele trabalha no setor de proteção legal do escritório de atendimento a pessoas refugiadas e solicitantes de refúgio da Caritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro, né, que trabalha em convênio com o Alto Comissariado das Nações Unidas para o Refugiado. Então, Fabrício, te agradeço mais uma vez pelo aceitar o convite e... Em primeiro lugar, bom dia. Agradeço a Ricardo o convite, a PUC, e saúdo meus colegas de mesa, me desculpando pelo atraso. Então, eu acho que, assim como os meus colegas de mesa, acho que vale a pena a gente fazer uma celebração do Dia Humanitário, do humanitarismo e das ações humanitárias em geral, mas sempre com a preocupação de fazer também uma crítica quanto a isso, né? Tanto uma crítica em relação aos limites, ao que não funciona, mas justamente, do meu ponto de vista, ao humanitário ou a ação humanitária quando ela funciona. Sobre os efeitos ambíguos ou ambivalentes do que seja uma ação humanitária, eu digo isso especialmente a partir da experiência prática que eu tenho com atendimento a refugiados e solicitantes de refúgio. Então, eu, na verdade, não tenho uma apresentação, uma
falar sobre uma reflexão teórica, mas eu queria compartilhar com vocês, na verdade, os dilemas que eu mesmo tenho vivido durante esses últimos anos trabalhando com refugiados na Caritas, que é uma organização não governamental ligada à Igreja Católica, mas que no Rio de Janeiro há 40 anos ou mais trabalha no acolhimento de refugiados e solicitantes de refúgio, né? Que de certa maneira inaugurou ou forçou o Estado a inaugurar políticas oficiais e formais de acolhimento de refugiados. Então, por isso, eu acho que há uma série de críticas que podem ser feitas não só às ações humanitárias na sua prática, mas à retórica humanitária em si. Acho que hoje o momento atual é um momento em que essa crítica é bastante relevante. Quer dizer, o humanitário ele serve também, de uma certa maneira, para neutralizar uma série de conflitos e problemas que acontecem. Mas eu gostaria de especificar a minha crítica, porque eu considero que essa é uma crítica que pode ser relevante para o tema do humanitário, né? Então, acho que tem uma série de críticas que vão dizer sobre a insuficiência do humanitário. Eu acho que não faltam exemplos sobre isso. Há também uma crítica sobre o nascimento ou a relevância do humanitário justamente no momento em que a possibilidade de luta, a possibilidade de mudança, ela se torna ainda mais difícil, né? Acho que há teóricos como Buzinas que fazem essa crítica, ou seja, que os direitos humanos e humanitários surgem diante da impossibilidade de mudanças, de revolução, enfim. E também há outras críticas, como, por exemplo, faz autores como Fassan a respeito da ambiguidade ou da hipocrisia que faz parte mesmo da essência do humanitário. Bom, indo diretamente ao ponto, que eu diria, o que eu poderia compartilhar com vocês é que desde o momento em que eu comecei a trabalhar na Caritas, especificamente no setor de proteção, de acolhimento a refugiados e solicitantes de refúgio, isso já faz cerca de 8 ou 9 anos, eu me vi na condição de, ao mesmo tempo, atuar para amparar e prestar proteção a pessoas que buscavam refúgio no Estado brasileiro, especificamente na cidade do Rio de Janeiro, mas ao mesmo tempo eu me via na posição de um guarda de fronteira. Essa aqui é a verdade. Então, eu me via, mesmo na condição de alguém que trabalha por uma organização civil ligada ao Alto Comissariado das Nações Unidas, eu me via fazendo um filtro para determinar e classificar quem são as pessoas que merecem refúgio e as que não merecem refúgio porque não são refugiadas. Essa é uma questão que, para quem estuda refúgio, uma questão bastante cara, e diz justamente sobre uma questão essencial do Instituto de Refúgio. É claro que a gente não pode ignorar, e eu nunca faria uma crítica ingênua ao refúgio, sabendo que esse instituto e as organizações envolvidas de fato salvam as vidas, né? E em geral, em termos gerais, qualquer crítica que a gente possa fazer às ações humanitárias e retórica humanitária, ela precisa considerar não a outra coisa que não a ambiguidade de que se trata. Então, é evidente que as ações humanitárias, intervenções humanitárias no Congo, na Síria, agora mesmo no norte do país, em relação aos venezuelanos que chegam no Brasil, elas têm sido essenciais para proteger, para salvar as vidas, né? A questão não é essa. A questão, do meu ponto de vista, é o que significa exatamente esse humano que está sob a proteção do que a gente chama da intervenção humanitária, né? O que é essa vida que está sendo protegida? E para mim isso fica cada vez mais evidente no trabalho que eu tenho desenvolvido. De uma certa maneira, eu poderia acompanhar o que já disse Maurício, que a questão é que o humanitário, em geral, ele está dedicado à proteção ou, de uma certa maneira, assegurar a sobrevivência dessas pessoas, ou das pessoas que estão sob seu manto de atuação. A questão é que, para muitas pessoas, ou em termos gerais, a gente poderia dizer e problematizar a própria questão da sobrevivência para dizer que ela não basta.
E ela não basta apenas porque as pessoas precisam e querem escola, mas porque elas querem uma vida melhor, elas querem um mundo diferente, elas querem riquezas, elas querem o mesmo que todos nós queremos. Isso se torna bastante evidente para mim, no meu caso, quando a gente lida justamente com um trabalho em que a distinção entre migrante e refugiado está baseada justamente na questão entre o que é a sobrevivência, ou seja, aquele que merece o estatuto e a proteção do refúgio é a pessoa que teve sua vida ou sua integridade física ameaçada. O Instituto de Refúgio se torna, então, a possibilidade de preservar a existência e a sobrevida dessa pessoa, numa situação em que ela foi obrigada a se deslocar. Isso significa que essa pessoa, de uma certa maneira, não teve escolha, ela não tem desejo, e ela foi obrigada a se deslocar, e a sua vida, no limite do risco, no limite do desaparecimento, é merecedora de proteção. De outro lado, os que não merecem o refúgio são as pessoas que desejaram escapar de uma situação, que desejaram uma vida melhor, que desejaram se tornar o que se convém chamar de imigrantes econômicos ou mesmo de imigrantes humanitários. Essa distinção, ela evidentemente também não pode ser criticada de maneira ingênua. É evidente que há pessoas que são deslocadas forçadas, que precisam de proteção, e é óbvio que a crise, talvez a maior desde o final da última guerra, nos demonstra a evidência disso, da necessidade de proteção, da necessidade do refúgio, da necessidade da pertinência dessa classificação, mas a arbitrariedade nessa classificação, nessa distinção, ela não é acidental. Essa que é a questão. Ela é acidental também, mas ela é própria da essência desse instituto, e não porque existem mentes malignas pensando isso, ou porque uma ou outra instituição tem uma intencionalidade, mas o Instituto do Refúgio, a possibilidade de proteção pelo refúgio, faz parte de um regime global, também não necessariamente pensado intencionalmente, mas de regularização, de regulação de fluxos e de hierarquização em termos de fronteiras, né? De determinação de divisão de trabalho, divisão de subjetividade, divisão de importância, divisão entre quem tem mais direitos e quem tem menos direitos. Essa distinção arbitrária, então, funciona para regular essa hierarquia, para mantê-la. Então, isso é muito sintomático quando a gente vê, por exemplo, quais são os resultados em relação aos pedidos de refúgio, quais são os pedidos que funcionam, como não funcionam, e principalmente a maneira como são feitos os julgamentos, quais são os critérios utilizados para fazer esses julgamentos. Na maior parte, eu estou correndo um pouco porque eu não sei quanto tempo, 20 minutos, mas eu acho que eu posso dar maiores esclarecimentos, enfim, quando houver o debate, então eu vou correr um pouquinho, porque para mim algumas coisas são muito óbvias, mas eu acho que talvez para vocês não sejam. Quero dizer, quando eu digo sobre como esses processos são julgados, como eles são analisados, como eles são decididos, o que nunca é revelado, o que pouca gente sabe, é que eles são muitas vezes analisados, e eu falo especificamente dos estados, como é o caso do Brasil, que recebem ou apoiam os refugiados dentro do sistema de elegibilidade, o regime de determinação, ou seja, diferente daqueles países e estados que recebem refugiados em grandes fluxos, em campos de refugiados, significa que esse processo ele é muitas vezes analisado e decidido com base na análise de credibilidade, ou seja, na análise do que essa pessoa está narrando, se ela aparenta ser verdadeira ou não ser verdadeira. Bom, essa é uma polêmica que é colocada dentro do contexto atual dos chamados fluxos mistos, dentro de um outro contexto que é chamado fluxos mistos em contexto urbano. Significa dizer justamente que migrantes e refugiados fazem o mesmo percurso, fogem para os mesmos estados que os migrantes, ou seja, migrantes e refugiados estão fazendo muitas vezes as mesmas rotas, procurando os mesmos destinos, mas fogem por razões diferentes, ou decidem escapar por razões diferentes. Para esses estados onde esse fluxo é considerado esse fluxo misto, o sistema de elegibilidade vai funcionar
aplicando esses critérios para determinar quem é refugiado e quem não é refugiado. E como eu disse, essa distinção ela pode ser mais ou menos arbitrária, mas do meu ponto de vista ela é sempre arbitrária. Não apenas porque os critérios não são claros, mas porque quando os critérios são claros, eles vão fazer uso de um critério que é determinar a vida sempre como um limite próximo à sobrevivência. Ou seja, a vida que merece ser protegida, a vida que merece ser vivida, é a vida diminuída no seu mínimo. Ou seja, é a vida no limite. O que não corresponde à verdade, ou seja, não corresponde à vida que essas pessoas determinam como suas vidas. Então, quem tem contato com os refugiados e solicitantes de refúgio, imigrantes, ou seja, todos esses sujeitos que estão em fuga, seja porque desejaram, e mesmo aqueles que não desejaram viver, por isso fugiram, a experiência que eles nos mostram não é que a sua vida esteja no limite, muito pelo contrário, que a vida que eles constituem, mesmo fugindo das piores barbaridades, essa vida ela já está ampliada, ela já é muito mais ampliada do que a vida que a retórica humanitária pretende determinar ela. De certa maneira, então, o que eu penso? Que nesse esquema, nesse modo de funcionamento, essa vida preservada pela sobrevivência é uma vida que pretende ser sobredeterminada, subjugada, subserviente. Ou seja, é uma manutenção de hierarquias e de lugares sociais, e de certa maneira o que eu quero dizer é que a crítica humanitária nesse sentido é uma crítica que pretende atacar justamente o humanitário pela redução que ela faz da vida. E principalmente porque o humanitário ele significa, de uma certa maneira, neutralizar a possibilidade de outras humanidades, a irrupção de outras humanidades, a irrupção de mesmo humanidades que sejam aberrantes, não esperadas, não determinadas, não definidas. E é essa experiência que a gente tem visto com essas pessoas que estão fugindo todo o tempo e que não estão fugindo apenas porque há um perseguidor, alguém com um fuzil atrás, mas por uma série de situações bastante terríveis. Apenas para dar um exemplo, nós temos aqui no Rio de Janeiro uma grande população de congoleses que vieram logo na sequência dos angolanos pedindo refúgio. Os congoleses já estão aqui há pelo menos uns 10 anos, uma população relevante, e há uma dessas pessoas que a gente ouve vários testemunhos que nos mostram que, por exemplo, a noção de o que é justiça, democracia e liberdade, ela muda de acordo com a possibilidade que você tem de acessar algum território, alguma existência segura e possível. Mas um desses congoleses, ele diz assim pra gente: bom, eu fugi porque uma série de problemas, porque minha família era ameaçada, mas porque ele conta duas histórias que eu acho bastante expressivas do que eu estou querendo dizer. Em primeiro lugar, porque ele diz assim: até eu chegar ao Brasil, eu achava que doença tropical, ou seja, morrer por uma doença tropical, era algo natural, determinado pela natureza, por um fato. Bom, mas a verdade é que ele se deu conta que a morte por doença tropical, bastante comum no seu país, é uma determinação da guerra. E a guerra não é um fuzil. A guerra é uma situação, a guerra é um conjunto de relações. A guerra é o estupro, é o fato de que os rebeldes e mesmo as forças armadas do país estupram as mulheres para desfazer laços comunitários, e não simplesmente pelo efeito perverso contra as mulheres, mas é uma maneira de estabelecer dominação territorial, né? Ele dizia também assim: um fato determinante para que eu saísse é o fato de que ele dizia, eu era enfermeiro, a história é longa, mas eu vou resumir. Ele era enfermeiro e teve que assistir à morte de uma jovem que estava grávida com sangramento, simplesmente pelo fato de que a família não tinha $1 para pagar o soro. Um soro simples. E tudo é pago no hospital. A família não tinha dinheiro e ele assistiu à morte dessa jovem na sua frente. Aquilo que para ele também era natural, ou seja, uma condição, uma situação que tem a ver com a pobreza que vive o país, para ele hoje é a expressão da guerra em que vivia o seu país. E que não é uma guerra de um país, é a guerra de um povo, é a guerra de uma região inteira, é uma guerra determinada por um conjunto de situações. O que a gente vê na experiência dessas pessoas que estão fugindo,
Então, tanto em relação aos congoleses, que eu testemunho diariamente, como hoje também os venezuelanos, é justamente uma luta para que fique evidente que a vida não é essa determinação de uma sobrevida, de uma vida diminuída, pelo contrário. Então, quando eu faço essa crítica humanitária, não é para necessariamente recusar ou atacar a sobrevivência, mas é porque o humanitário não inclui justamente a superação da sobrevivência. Eu não falo isso em termos de uma resiliência, que ainda é muito pouco. A superação ainda é muito pouca, no sentido de retomar a sua vida. O que existe, na verdade, de fato, na experiência, é que a vida que essas pessoas definem como vida na sua fuga, e apesar de toda a tragédia, é uma vida muito mais ampla. E isso é que, muitas vezes, sob a retórica, sob a ação humanitária, é neutralizada, é pacificada. O que existe, na verdade, é um desejo por democracia, mas não é a democracia que a gente entende como democracia representativa. Hoje, por exemplo, o que acontece na Venezuela é bastante sintomático. Vou terminar, provavelmente, em 4 minutos. Não, fica à vontade. O que, afinal, eu gostaria de dizer é o seguinte, né, já antecipando, e depois eu queria dar um breve exemplo sobre o que acontece hoje com os venezuelanos. Essa crítica humanitária significa dizer que a vida protegida é uma vida da sobrevivência, quando, ao contrário, o que me parece é que a vida que esses sujeitos estão evidenciando é uma vida da resistência, ou seja, a vida ela não é algo colocado desde o céu, transcendentalmente, ou algo originário de moléculas, mas a vida é, na verdade, uma determinação das lutas, da resistência. Essa é a vida que essas pessoas estão demonstrando, que é a vida a ser protegida, e em geral protegida por eles mesmos quando fogem, pelo seu desejo de viver. Para voltar à questão, ou de uma certa maneira dar um exemplo do que eu quero dizer, os venezuelanos, bom, a grande massa de venezuelanos, a mais pobre, tem chegado ao norte do Brasil, né? Acho que já são cerca de 30 mil pessoas buscando proteção, inclusive indígenas, garotas muito jovens que estão se prostituindo, diminuindo o valor da prostituição no norte do Brasil, criando hostilidade, ou seja, para dizer que essa história de xenofobia é também uma maluquice, no sentido que a xenofobia ela não é um aspecto essencial da cabeça das pessoas, é algo que está à disposição e que vai ser construída, e em geral pela negligência dos Estados, né? Basta você dar direitos, basta você colocar essas pessoas acessando direitos para que a xenofobia não faça sentido. Mas o fato é que alguns venezuelanos, e uma grande parte deles, têm chegado cada vez mais à região sudeste, ao Rio de Janeiro, buscando proteção, e há pouco tempo os venezuelanos organizaram uma consulta popular, de uma certa maneira, para resistir contra aquilo que eles denominam que seja uma tirania por parte do governo da Venezuela. A maior parte das pessoas não compreendeu que esse movimento espontâneo dos venezuelanos, ainda que houvesse uma iniciativa dos partidos de oposição, era uma maneira de resistir por parte das diásporas, por parte dos movimentos de fuga, dos movimentos que estão fugindo, aquilo que acontece no país. Porque é isso que interessa para a gente, nesses movimentos de fuga, naquilo que a gente chama de diásporas, de êxodos, é a possibilidade que essas pessoas têm não só de sobreviver fora do país, mas de opor resistência ao que acontece nos seus países. É mais ou menos isso que eu teria para dizer. Enfim, eu não sei se fica muito claro, estou à disposição depois para falar um pouco mais sobre o que é refugiado, enfim. E é isso. Obrigado.